Olá pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Igor e junto com meu colega Alan iremos apresentar o nosso seminário cujo tem como tema Leme de direção para avião. Bom, para o nosso trabalho temos um roteiro a seguir, certo? No qual iremos começar com a introdução, no qual iremos mostrar o nosso produto que irá ser apresentado aqui e trabalhado, certo? Iremos mostrar a justificativa, no qual o porquê escolhemos o nosso produto e o modo de fabricação no qual estudemos e iremos apresentar aqui, certo? Iremos apresentar o produto propriamente dito, o porquê de escolher esse produto, a sua importância e o porquê dele ser fabricado com o nosso método de fabricação, que no nosso caso escolhemos, né? As características e propriedades exigidas para a fabricação desse produto, nesse caso seriam os pré-requisitos que tem que ter para ter esse produto com uma alta qualidade, certo? O material utilizado para a fabricação do produto, os detalhes de fabricação do produto utilizando um outro processo de conformação mecânica, iremos ver também sobre isso, certo? Os tipos de defeitos que podem ocorrer durante a fabricação, certo? Descrever detalhadamente outro processo de fabricação utilizado para produzir o mesmo produto, certo? Vantagens comparativas entre os dois processos de fabricação do produto e, por fim, a conclusão. Bom, dando início aqui na apresentação, como já foi dito, né, que tem como tema leme, direção de avião, e iremos agora ver o que é o leme, né, na verdade, propriamente dito. Bom, o leme de direção é uma parte fundamental no sistema de controle de voo das aeronaves, ou seja, toda aeronave, todos os aviões têm um leme de direção, né, permitindo que o piloto ajuste a orientação da aeronave, certo? Uma vez que o leme ele tem um papel essencial para manter a estabilidade do voo na aeronave, na medida para ela fazer curvas, certo? E nesse trabalho iremos explorar, propriamente dito, o processo de fabricação deste componente utilizando o método de estampagem. Nesse caso, como estampagem é um dos processos de fabricação, tendo em vista que é uma das maneiras, certo, de se obter esse produto, ok? Bom, ainda na introdução, certo? Iremos falar um pouco sobre o controle de voo, nesse caso, a função do leme propriamente dito para o avião, a estabilidade direcional, nesse caso, o que ele realmente faz e a sua real funcionalidade e o processo de fabricação, certo? Bom, o leme de direção é uma parte fundamental, como já foi dito no slide anterior, é um sistema de controle de voo das aeronaves, permitindo que o piloto ajuste a orientação do voo. Bom, nos slides mais para frente iremos ver como é que é esse ajuste, certo, de voo. Bom, a estabilidade direcional tem no qual o leme tem um papel essencial para manter a estabilidade direcional do voo. Nesse caso, a gente vai ver que essa estabilidade direcional está relacionada com o movimento que o avião vai fazer para a esquerda, para a direita, no momento que faz curva e assim por diante. E o processo de fabricação, né? Exploramos o processo de fabricação do leme, né? Um componente que utiliza um método de estampagem. Não só o leme ele pode ser feito por estampagem, porém o que exploremos para o nosso trabalho que iremos apresentar, o processo de estampagem, né? Que aborda também outros métodos de fabricação. Bom, agora falando sobre a justificativa no qual escolhemos, né, esse tema e o porquê escolhemos esse modo de fabricação, né? Temos aqui como a precisão de resistência, né, no qual a fabricação de lemes de direção requer uma alta precisão e resistência, certo? O qual é um componente, não só ele, mas como todos os outros componentes de avião, principalmente a parte externa, a parte aerodinâmica é essencial, certo? Processo de estampagem, né?
O porquê escolhemos no processo de estampagem foi escolhido por sua capacidade de produzir componentes de alta precisão e geometria e por sua vez ser econômico em termos de produção em grande escala, né? E as propriedades mecânicas, uma vez que a estampagem permite conformar materiais com boas propriedades mecânicas, fundamentais na exigência do setor aeronáutico, né? Uma vez que para esse setor aeronáutico requer-se que tenha uma boa resistência mecânica em seus componentes e uma alta precisão no seu modo de fabricação. Bom, aqui na apresentação de produto, né, nesse caso seria o leme, que é o produto que é a ser fabricado, né, do nosso estudo aqui de trabalho. Vamos apresentar um pouco mais sobre o que seria o leme, né? O leme de direção é um componente que faz parte da empenagem da aeronave, responsável pela dar a direção, né? Como podemos ver aqui na imagem 1 e 2, né? Ele empena para a direita ou para a esquerda, nesse caso extersa, pode-se dizer, dando assim a direção para onde o avião ele deseja ir, nesse caso o piloto deseja levar a aeronave, né? Bom, ainda na apresentação do produto, né? Vamos falar sobre o modo que ele é fabricado, né? Que, principalmente como se trata de componentes aeronáuticos, o peso e a massa também é um fator a ser considerado, né? Nesse caso, a prioridade seria ligas leves, certo? Para fabricar esse tipo de material e tendo em vista também a alta resistência, né? Que o leme precisa para resistir forças, né? Aerodinâmicas, tendo em vista que é um componente da parte externa do avião. E para manter uma precisão de controle durante todo o ciclo de voo, certo? Bom, ainda na apresentação do produto, o leme tem um movimento realizado em torno do seu eixo do avião, né, que vai para a direita ou para a esquerda, certo? Um fato curioso, certo, que para algumas aeronaves, não quero dizer todas, né, porque tem outras que são de uma maneira diferente, o leme ele é movimentado pelos pedais. Isso mesmo, pelos pedais que são responsáveis por um movimento do leme formado pelos pedais. Nesse caso, o piloto ele vai mexer o leme para a direita ou para a esquerda através dos pedais, certo? Como podemos ver aqui nessa imagem. Bom, dando continuidade aqui, né, nas características e propriedades exigidas, certo, para a fabricação desse componente, certo? Como se trata, mais uma vez falando, de um componente que faz parte da parte externa do avião, né, temos que levar em consideração alguns pré-requisitos, que são eles: resistência à corrosão, certo? No qual o leme ele está exposto a condições ambientais adversas, como umidade, salinidade e variações de temperatura, certo? Uma vez que o avião ele pode voar até a mais de 10.000 metros de altura e voar, sei lá, a 1.000 metros de altura ou até quando ele está pousando mesmo em alturas ao nível do mar, certo? A resistência à tensão e fadiga, uma vez que o leme ele é um componente que ele fica constantemente em movimento, certo? Ele tem que ser bem resistente à fadiga, uma vez que para o uso dele causa-se círculos certos, repetitivos, e isso gera um arrasto, gera uma carga, certo, sobre ele. E continuando mesmo, falando sobre essas resistências, né, temos as cargas aerodinâmicas, certo? Que o leme ele precisa ser capaz de suportar essas tensões aerodinâmicas, especialmente em condições extremas de voo, né? Uma vez que o avião ele pode passar por turbulência, pode estar sendo voando na chuva e assim por diante. E precisão dimensional, né? O leme deve ser capaz de controlar, de ser capaz de
de exercer sua funcionalidade, né? Tanto em pouso como em decolagens, movimento esquerda para direita com uma certa precisão, certo? Uma vez que ele é responsável diretamente para o movimento do avião. Bom, agora falando sobre os materiais utilizados para a fabricação, certo, do leme. Bom, o material utilizado que utilizamos no nosso estudo aqui foi ligas de alumínio aeronáutico, certo, no qual é uma liga de alta resistência, certo, não só resistências mecânicas, tendo em vista como a resistência também à corrosão, certo? E não só isso, mas também o alumínio aeronáutico ele tem uma boa propriedade que é sua baixa densidade, que para os sistemas aeronáuticos é essencial, né? Tendo em vista que o leme de direção é geralmente fabricado por ligas de alumínio, outras ligas leves também, com aço de alta resistência, devido à sua excelente relação entre peso, resistência e resistência à corrosão, como já foi dito antes. Bom, não só o alumínio pode ser, o leme não pode ser apenas feito de alumínio, mas de outras ligas de alta resistência, certo? Tendo em vista que essas ligas elas atendam a esses requisitos, certo? De peso reduzido, altas resistências mecânicas e resistência à corrosão. Bom, pessoal, eu fiquei responsável por detalhar o processo de fabricação do nosso leme de direção e, mais especificadamente, o processo utilizado é a estampagem, a parte da estampagem profunda, né, que só é possível devido à capacidade de plasticidade dos nossos materiais. Vou detalhar o processo, que ele se inicia primeiro na concepção do nosso leme de direção, feito em ambiente CAD, né? E a partir do protótipo, a gente vai para o processo de fabricação. Ele começa a partir da preparação da chapa metálica, né? Onde ela vai ser de um material escolhido, ou alumínio, ou um aço de alta resistência, devido às características que eles têm, né? E acontece a partir daí a gente posicionar a chapa na prensa para começar o processo de estampagem. O processo de estampagem ele começa a partir do embutimento, né, da nossa chapa na prensa. E após o embutimento a gente tem um recalque que é para dar uma maior precisão, ajeitar a espessura do nosso leme. E a partir daí a gente começa posteriormente com o acabamento, né? Onde a gente vai ter o tratamento térmico de recozimento para liberar tensões internas, né? E melhorar os contornos de grão do nosso material conformado. E a gente tem também acabamentos superficiais, né? Que pode ser por meio da fresagem para dar um maior detalhamento à nossa peça. A gente escolheu, né, um modelo de leme para poder realizar alguns cálculos e a gente escolheu o leme de um avião de pequeno porte, modelo Piper PA-28, onde seu leme tem 1,1 metro de altura e possui aproximadamente uma área de 0,9 metros quadrados. A gente pode calcular a força de forjamento a partir dessa fórmula bem simples, né? Onde a gente tem a força de forjamento é igual à tensão média de escoamento vezes o coeficiente de complexidade do forjado, que é o nosso material, multiplicando a área projetada do forjado mais a rebarba. A gente tem essa tabela onde a gente pode identificar o K, muito simples, né? E a partir dessas informações a gente pode calcular a força, que foi de aproximadamente 15,5 vezes 10 a sétima kgf, e a potência de trabalho, que basta a gente multiplicar a força vezes a velocidade, e a gente escolheu, né, uma velocidade de operação de 30 mm por segundo, onde a gente pode ter uma potência de 46,5 vezes 10 a oitava kgf vezes milímetro por segundo.
principais efeitos que a gente pode identificar na produção do leme por estampagem profunda estão relacionados à falta de calibração do equipamento, gerando uma força excessiva sobre o processo, e até mesmo estão relacionados, né, os defeitos à falta de qualidade do material utilizado. O primeiro defeito que a gente elencou, né, é a rachadura, que é causada por deformações excessivas ou inconvenientes da peça, e sua causa está relacionada ao excesso de deformação, a espessura inadequada da chapa e a falta de lubrificação do maquinário. O segundo defeito que a gente elencou são distorções, né, que ocorrem devido à falha no controle do processo e levando a imprecisões geométricas. E a causa é a falta de precisão na configuração da prensa ou no posicionamento inadequado da chapa. Como é um equipamento, uma peça relacionada a aviões, a gente precisa ter uma grande precisão, até porque não pode ocorrer falhas durante o voo, né? O terceiro problema que a gente identificou está relacionado à porosidade, que são presenças de bolhas ou vazios que enfraquecem o componente. Suas principais causas são presença de ar ou gases no material durante o processo de estampagem. Esse defeito geralmente está relacionado à falta de qualidade do material, né? Formas de mitigar esses defeitos estão relacionadas à manutenção da matriz, onde é necessário realizar manutenções preventivas, né, das ferramentas para evitar o desgaste prematuro e garantir precisão no equipamento. Também podemos mitigar esses defeitos controlando os parâmetros, onde deve ser feito o ajuste correto das forças aplicadas, uma boa seleção da velocidade de deformação e utilizar o lubrificante adequado para evitar deformações excessivas que geram defeitos de superfície. E outra coisa também que é notada é a seleção adequada do material. É importante a gente selecionar um material com as propriedades adequadas que vão suportar as deformações que vão acontecer no processo, né? E uma coisa que também é muito importante é a inspeção frequente do material e do equipamento em si, para poder acontecer a regulagem adequada do processo e corrigir defeitos de forma precoce, né? Onde a gente vai corrigir o defeito antes que ele aconteça. Outro processo de fabricação que a gente pode utilizar na produção do leme é o forjamento a quente, onde o forjamento a quente é um processo amplamente utilizado na fabricação de lemes de direção, onde o nosso material é aquecido e moldado sob pressão, que resulta numa peça com granulação fina e com melhores propriedades mecânicas. O forjamento do material do nosso leme, né, pode acontecer em matriz aberta ou fechada, sendo que para peças como o leme, normalmente é utilizado a forja em matriz fechada ou forjamento de precisão, devido à necessidade de termos uma alta qualidade do nosso produto. O processo tem uma sequência, né, onde o material é aquecido, é colocado dentro da matriz, que tem o formato do leme, e a matriz é composta por duas faces, a parte de cima, né, que é o macho, e a fêmea, onde o macho vai imprensar o material na fêmea e moldar o material na geometria desejada. Após isso, né, acontece o tratamento térmico, onde o leme vai passar por alguns processos para mitigar alguns defeitos e melhorar as suas qualidades, né? Aumentando sua resistência e aliviando tensões internas que são geradas durante o forjamento. O acabamento do leme durante o forjamento, tanto no forjamento como na estampagem profunda, acontece usinando, né? O nosso leme é usinado para alcançar as tolerâncias finais e remover o excesso de material, que não pode ser moldado com precisão no processo. A usinagem inclui operações como furação, fresamento e lixamento, garantindo que as conexões futuras e as superfícies estejam prontas para montagem. Fazendo um breve comparativo, né, sobre o processo, a gente tem que a estampagem vai eliminar
uma maior eficiência em termos de custo e tempo. Ela é ideal justamente por causa disso, para a produção em larga escala e possibilita um bom controle dimensional. Já o forjamento nos possibilita a obtenção de peças mais resistentes, com uma qualidade mecânica mais elevada. O forjamento vai nos proporcionar também um controle microestrutural melhor, devido a isso a gente vai ter mais resistência, né? E provavelmente a quantidade de defeitos na nossa leme vai ser reduzida utilizando o forjamento. Bom, e agora para concluir nosso trabalho aqui, nossa pesquisa de estudo, chegamos à conclusão que a fabricação de leme por estampagem se torna economicamente vantajosa, especialmente quando consideramos com a produção de grande escala, certo? Bom, esse método proporciona um equilíbrio ideal entre a qualidade estrutural, o custo de operação, certo? Garantindo uma eficiência significativa em termos de tempos e recursos, o que é essencial para o mercado de aeronaves em pequeno porte. Bom, como vimos, né, ao decorrer de toda a nossa apresentação aqui, certo? Sobre o nosso tema abordado, sobre o leme, nesse caso é o nosso objeto escolhido, certo? O modo de fabricação, o material que foi utilizado, certo? E as propriedades mecânicas, o qual podemos obter escolhendo o processo de estampagem usando o material de alumínio aeronáutico, tendo em vista que conseguimos manter esse equilíbrio, certo, entre ter uma boa resistência mecânica, certo, uma boa ótimas propriedades com relação à resistência à corrosão, custo-benefício, uma vez que para fazer essa produção em grande escala, o processo de estampagem ele se torna viável e vale a pena lembrar, né, que essa metodologia ela é mais aplicada para avião de pequeno porte, certo? Avião monomotores, qual é o exemplo dos Cessna, dos 265 e assim por diante. Para aviões de cruzeiro, aviões de comerciais, esse componente do avião, o leme, ele é fabricado de maneira diferente, certo? Mas para a proposta que trazemos aqui na nossa apresentação, ele é muito bem viável e bem aceito na indústria, certo? Então agradeço aí a todos que tiraram tempo para assistir nossa apresentação, certo? E até breve.